Olá pessoal, veterano Voz Ativa. Vamos hoje aqui a mais um boletim sobre as ações diretas de inconstitucionalidade. Esse é o boletim número 9, houve um andamento em uma delas e nós vamos ver o que tem de informação nova, tá? Para falar sobre esse assunto, vamos seguir o roteiro básico com uma contextualização. Depois vamos ao boletim de hoje, a informação que tem de novidade. Vamos tentar tirar algumas conclusões e ao final, eu tenho alguns recados para vocês, beleza? Contextualização. Tá? Para a gente lembrar, né, como sempre eu faço, as ações foram protocoladas no STF no dia 9 de março desse ano. São duas ações. A DI 7092, que pretende derrubar a Lei 13954 e foca na questão dos temporários. Havia um pedido de urgência para ela, por isso prazos menores. Já houve resposta de vários órgãos, tá? E agora a situação atual, a ação está na fase de conclusa ao relator, ou seja, o relator tem que fazer o relatório para que depois o tribunal faça o seu julgamento. E tem também uma solicitação de amicus curiae por parte do Sindimil. E a ação, a DI 7093, ela pretende derrubar a MP 2215, tá? Ela tem prazos maiores, não tem pedido de urgência, mas já tem resposta da presidência e da AGU e está aguardando a manifestação da PGR. Tá? Tem a solicitação de amicus curiae por parte do IBALME. Tá? Como sabe, eu venho acompanhando esse assunto aqui, são vários vídeos que eu já fiz, tá? Não vou mostrar todos, nem listar todos aqui, eu vou deixar isso tudo na descrição. Tá? Aqui só como exemplo, tá? O primeiro vídeo que eu fiz, quando eu apresentei as duas ações. Esse aqui é o último boletim, tá? Por sinal, mudou bastante aqui a cara do indivíduo, né? Mas, enfim, eu vou deixar aqui todas essas informações na descrição, então é só descer aqui, tá? Vai ter uma setinha, vai ter um mostrar mais, assim, ó, alguma coisa desse tipo, para aparecer as informações da descrição. No celular é parecido, tá? E vai ter a lista aqui, eu vou deixar aquelas informações que estão aqui no vídeo, aparecendo aqui nesse momento, eu vou deixar elas na descrição também, tá? Por exemplo, quero ver a resposta da presidência na DI 7092. É o boletim 2, só clicar no link e pronto, beleza? Vai isso aqui ficar um pouquinho menor e mais curto. Tá? E a quem se aplica? Ninguém ainda, porque ainda vai depender das decisões do tribunal, tá? do STF, e o nosso objetivo aqui é acompanhar essas ações para ver qual vai ser o desfecho, beleza? Vamos então ao boletim de hoje. Vamos ver o que nós temos de informação nova, tá? O que nós temos aqui é na ação, na DI 7092, aquela que é referente à Lei 13954, temos uma solicitação individual de admissão na qualidade de amicus curiae. Não é um caso de uma associação, um instituto ou coisa parecida, entidade, órgão, nada disso. É uma pessoa, tá? É um advogado. Ele está pedindo para ingressar na ação. Tá? Esse pedido foi feito ontem, às 16h51, ontem, 7/6/2022, às 16h51, está no documento número 42. Tá? Como a gente pode ver aqui na página da ADI, tá? Essa aqui é da ADI 7092, temos aqui também a da 7093, que está parada. A da 7092 nós temos aqui, ó, dia 7/6, né? O horário e tal. E o pedido, petição amicus curiae, tá? Para ver, tá, as peças, os documentos referentes à ação, clicar aqui em peças, tá? Tem esse botãozinho aqui, clicou aqui, vai abrir uma nova janela, tá? Aí tem a lista aqui de todos os documentos, tá? É o documento número 42, que é esse que está aparecendo aqui na tela, que tem a petição, tá? Eu abri numa nova aba para ficar mais fácil da gente ler, a gente vai acompanhar daqui a pouco, tá? Então a gente vai ver aqui nesse documento o que o advogado fala, tá? O amparo que ele utilizou para formalizar essa solicitação de ingresso como um indivíduo, tá? Não como uma instituição, órgão, entidade e tal. Qual a contribuição técnica que ele pretende fazer, os pedidos, com base nessa contribuição técnica, e também vou mostrar alguns outros documentos referentes que ele também já anexa aqui nesse pedido, beleza? Vamos aqui ao amparo legal para que esse advogado entre como amicus curiae nessa ação. Tá?
Vamos ver aqui o que ele utilizou. Então vamos seguindo aqui o documento dele. Aqui a primeira coisa, identificação. E aqui, cabimento do ingresso como amicus curiae, tá? Então ele faz diversas alegações aqui, eu achei até muito interessante, tá? Ele já começa aqui dizendo que ele tem a ciência do entendimento do STF de que, com base numa determinada lei, né, são outros órgãos ou entidades, como diz aqui, tá? Mas ele também busca um amparo em outra lei, tá? Inclusive uma lei mais nova, dizendo que essa outra lei abre o precedente para que o indivíduo possa ser amicus curiae, tá? Aí tem aqui, ele faz aqui todo o embasamento dele, tá? Cita aqui parte da lei, tá? Ele também cita aqui a importância disso, porque esse Código de Processo Civil dedicou um capítulo inteiro para falar sobre a figura do amicus curiae, tá? Como ele diz aqui, tá? Também ele falou aqui estabeleceu aqui uma diferença, que enquanto uma lei trata basicamente da DI, a outra ela trata de um aspecto mais específico do amicus curiae, tá? Em um caráter ampliativo, que é o que ele diz aqui, tá? E aqui ele faz outras citações, né? Por exemplo, utilização da teoria do diálogo das fontes, faz uma citação aqui, ó, Dr. Davi Peixoto, tá? Aqui mais adiante ele fala também, né, da evolução, tá? Tanto da realidade jurídica, social jurídica, quanto depois de 20 anos, né? Então, né, faz sentido ter o indivíduo participando, tá? Como amicus curiae, tá? Detalhando aqui um pouquinho mais, tá? Ele também fala um pouco aqui da situação dele, diz que não tem nenhum processo, tá, contra a União, tá? Que ele foi atingido negativamente pelas modificações da Lei 13.954, tá? Mas ele não tem processo algum, tá? Na verdade, ele preferiu abrir mão de lutar pelo direito individual e focar em demonstrar que a lei é inconstitucional, tá? Ele fala aqui um pouco da situação dele, o tempo que ele ficou, tá? E o que aconteceu com ele. E depois disso ele escreveu um artigo, o artigo está publicado, mais adiante eu vou mostrar para vocês aqui esse artigo, tá? Ele anexou aqui esse artigo, tem um site também para quem quiser ler, tá? Ele também cita aqui que ele fez pedido já ao Ministério Público Federal, tá? PGR, tá? Sobre a inconstitucionalidade da Lei 3954 e também denunciou ao TCU, tá? Ele tem anexos sobre isso tudo aqui, tá? Mas nada foi aceito, tá? Tudo foi arquivado e tal. E ele cita aqui que a ADI ela já apontou diversas inconstitucionalidades, como a gente já comentou aqui nos outros vídeos, porém tem outros pontos que ele vai trazer aqui, tá? Outras situações que ele traz aqui, tá? E aqui uma conclusão dele dessa parte, tá? Bom, aqui agora, tá? Nós vamos para essa parte aqui da contribuição técnica do advogado, que está exatamente assim aqui no documento dele, da contribuição técnica, tá? Ele já começa dizendo aqui, né, que além de inconstitucional, a lei 13954 ela é covarde com os temporários, tá? Ele cita aqui o porquê que ele chega a essa conclusão, tá? Por exemplo, os militares eles são submetidos a um regime que não tem diversos direitos, como sindicalização, manifestação, greve, tá? Mas os deveres estão ali para todos, seja de carreira, seja temporários, né? Então, quer dizer, no caso assim, existiu a partir da Lei 13954 uma distinção muito grande no tratamento deles em relação a essa parte da reforma, né? Então, quer dizer, enquanto que o pessoal de carreira tem um certo amparo, o pessoal temporário não vai ter esse mesmo tipo de amparo. Aqui ele faz uma conclusão dizendo que o Poder Judiciário exerce um fundamental papel para extirpar essa legislação inconstitucional do meio jurídico e do meio social, tá? Restabelecendo a proteção isonômica a todos os servidores militares. E aí, então, nós vamos já entrar nos aspectos já mais específicos aqui dessa contribuição técnica, que ele vai falar sobre
a reforma, inconstitucionalidades já apontadas, ele vai mencionar aqui algumas coisas, e vai apontar outras inconstitucionalidades, nós vamos ver cada uma delas aqui, tá? Começando aqui, nessa parte da reforma. Para isso, o autor desse documento ele começa caracterizando a pessoa deficiente, tá? Ele faz aqui um amparo legal, tá? Uma caracterização à luz de uma lei para falar sobre isso aqui, tá? Também ele fala de uma contradição que existe, serviço obrigatório, tá? Mas com ausência de amparo, tá? Então tem toda aqui a caracterização dele, tá? Aqui, ó. Recrutas oriundos do serviço militar, estamos falando de uma contradição que, ao mesmo tempo que há no Brasil a imposição legal da prestação de serviço militar obrigatório, e em sentido contrário, a ausência de amparo estatal para garantir a saúde e a integridade desses indivíduos. Aqui também ele cita uma coisa interessante, que a União, né, adotou como justificativa, tá, aqui na ADI, tá, a própria Lei 13.954, ou seja, ela justifica, né, em alguns pontos da justificação contra a ADI, ela usa a própria lei atacada, o que é um contrassenso, né? Se a gente está dizendo, não, essa lei está errada, aí ele pega assim, aquela lei e fala assim, não, para eu dizer que essa lei está certa, eu te mostro essa lei. Não faz sentido isso, né? Outra coisa que ele cita aqui é que o licenciamento dos militares deficientes não surgiu com a Lei 13.954, na verdade. A Lei 13.954 só legalizou uma prática, tá, que existia e era combatida exaustivamente pelo Ministério Público Federal e o Poder Judiciário. Tá? Ele dá exemplo aqui de uma ação, também está em anexo aqui, ele também anexou uma ação, tá? Em que essa prática era combatida. Tá? E aí ele continua aqui com aquela ideia, né, de que a União fez diversas observações, né, mas com base na própria Lei 13.954, que não faz sentido. Tá? E aqui aí ele começa a fazer uma diferenciação entre a reserva remunerada e a reforma por incapacidade, invalidez e tal. Porque, assim, na defesa da União, parece que eles criaram uma certa confusão quanto a isso. Tá? Criou-se uma confusão inexistente relação direta entre institutos da reforma e da reserva remunerada, como forma de justificar a não aplicação da reforma aos militares temporários. O que acontece? Os militares de carreira vão para a reserva, ele diz que aqui é como se fosse uma aposentadoria dos militares, tá? E depois de algum tempo eles são reformados, certo? Isso é muito diferente da reforma por incapacidade ou por invalidez, mas a União fez a defesa dela fazendo uma confusão nisso. Ou seja, parece que é uma forma de confundir mesmo, tá? Então ele até diz aqui que a reserva, a reforma por tempo de permanência na condição de militar não é o foco dessa DI, tá? O que se discute aqui é a reforma, tá, por incapacidade e invalidez, voltado no caso aqui para os temporários que estão tendo um tratamento muito diferenciado, tá? Muito ruim em relação aos demais. Então, para isso, ele introduz aqui que é preciso entender o que é reforma. E ele sintetiza de forma muito simples aqui. A reforma é sinônimo de incapacidade para o serviço militar ativo. Ponto. Nada além disso. É o que ele diz aqui. Tá? Ou seja, aqui ele traz aqui o conceito, né, da reforma após a reserva, né, por tempo, né? Depois de passado um tempo, a pessoa tem uma certa idade, ela não pode mais voltar para o serviço ativo, por isso ele é reformado. Isso é diferente da incapacidade por causa de algum problema físico, mental e tal, ou invalidez. Tá? É o que ele diz aqui. Tá? A incapacidade pode advir da idade, após um determinado tempo, né? Mas não é o foco da DI, tá? Ou por algum tipo de ocorrência aqui, invalidez, incapacidade para o serviço e tal. Tá?
Aqui nessa parte ele lista os motivos para a reforma, por causa de incapacidade ou invalidez, tá? Doenças, acidente de serviço, a questão da relação de causa e efeito ou não. Tá? Tudo aqui é uma transcrição aqui de parte do Estatuto. E aqui ele cita, né, que até o advento da Lei 13.954, né, existia uma regra que valia tanto para militares de carreira quanto os temporários. Tá? Até o advento da Lei 13.954, quando a incapacidade surgia de qualquer condição prevista no inciso 1 a 5, tá? Relação de causa e efeito, tá? Dava direito à reforma com qualquer tempo de serviço. O previsto no inciso 6, sem relação de causa e efeito, gerava reforma com valores proporcionais, tá? ou integral, conforme a situação. Tá? O que a lei arbitrariamente fez, o que a Lei 13.954 arbitrariamente foi conferir um tratamento ainda mais danoso, tá? Do que dado ao inciso 6, que é sem relação de causa e efeito, aos incisos 3, 4 e 5, no caso dos temporários, que são incisos que têm relação de causa e efeito com o serviço militar. Tá? Aí ele cita aqui o que é bem óbvio, né, que as condições podem acometer a todos, tá? Inclusive ele diz que principalmente aos temporários, porque agora com cada vez maior o número de temporários em relação de carreira, as mais baixas patentes ou as mais baixas graduações, que são aqueles que estão mais na linha de frente, estão mais expostos ainda aos riscos do que muitos de carreira que já têm graduações e postos mais altos. Tá? E aqui, ó, nas condições em que a reforma decorre da incapacidade definitiva, ela tem o papel de reparar danos, ou seja, é aí que surge a responsabilidade objetiva da União de amparar o indivíduo também pelo restante da sua vida. Tá? E aí reforça aqui que não decorre da, entre aspas, aposentadoria por tempo de serviço, é diferente da reforma que advém de um tempo depois que está na reserva. Tá? Diz aqui que os militares licenciados na situação de doenças e tal, eles ficam numa espécie de limbo previdenciário, ou seja, sem amparo de lugar algum. Tá? Não tem INSS, também não teria como ter, porque ele não trabalhou, são legislações diferentes, com recolhimentos totalmente diferentes, de destinação diversa. Tá? Então, quer dizer, se o militar temporário ingressar no serviço ativo e lá permanecer por vários anos, até o limite previsto, não sofrer qualquer dano, ele pode voltar para a vida civil. Normalmente, ele tem oportunidades de buscar outros empregos, outros trabalhos. Tá? Agora, se ocorrer nesse tempo alguma incapacidade, cabe à União prestar o amparo. Tá? É uma relação direta de causa e efeito. Tá? E aí, por isso, ele conclui que é incabível essa tentativa da União de fazer essa confusão entre os dois tipos de reforma. Tá? É assim que ele conclui essa parte. Entrando aqui nessa parte das inconstitucionalidades, nós vamos ver um pouco das inconstitucionalidades já apontadas na DI e as outras que ele traz aqui nesse documento. Tá? Sobre as inconstitucionalidades já apontadas, tá? Aqui na DI, tá? Ele cita aqui os artigos. Tá? Cita também que a PGR já emitiu o parecer concordando com a inconstitucionalidade desses dispositivos, mas ele diz que há outros, não se limita somente a esse, há outros, conforme será detalhado a seguir. Tá? Entrando aqui nas demais constitucionalidades, os pontos que ele vai apontar são esses aqui. Primeiro ele fala do lapso temporal até incapacidade definitiva, a gente vai entender isso aqui, sobre aquele encostamento, incapacidade definitiva sem relação de causa e efeito, ele também fala alguma coisa. Fala daquela reconvocação para fazer inspeções, o famigerado artigo 112A, tá? E ele no final aqui, ele relata, lista os efeitos que se espera caso seja declarada essas inconstitucionalidades. Tá? O primeiro dispositivo aqui que ele ataca é esse aqui, é o parágrafo 2º do artigo 106 do Estatuto. Tá? Então ele faz aqui uma explicação sobre o lapso temporal entre a situação em que o militar temporário está apto, tá? E aí acontece alguma coisa com ele, inicialmente pode ser, salvo em casos assim muito pontuais, né?
que ele pode ir diretamente para a incapacidade definitiva, ele geralmente entra como incapaz temporariamente, tá? Aqui. E aí ele, né, de acordo com a legislação, ele deveria ficar como adido, tá? Até um ano, e após ficar um ano como adido, ele deveria ser considerado agregado, tá? E depois ele teria aqui com 2 anos de agregado, tá? Ele deveria ser reformado, tá? É isso que deveria acontecer. Só que na prática, né? Na prática, o que acontecia? Uma manobra judiciária, tá? Uma manobra jurídica por parte da administração para não reformar o militar nessa condição, tá? Para não agregar o militar, para não aplicar isso aqui, tá? O artigo 106, inciso 3, aí não agregava o militar temporário, então ele não estaria 2 anos agregado, então ele não era reformado. Era isso que acontecia. Alegavam que isso aqui não se aplicava aos militares temporários. Isso aqui está tudo explicado nessa parte aqui que eu estou passando mais rápido, tá? Então, quer dizer, assim, na prática, o militar era sempre mantido na condição de adido por um prazo indeterminado, né? E aí, né, depois, o que acontecia? Num dado momento, né, chutava o militar, tá? Com a presença do parágrafo 2º, tá? Esse novo parágrafo 2º foi colocado pela Lei 13.954, ela diz, né, explicitamente que aquele inciso não vale para temporários, tá? Ou seja, legalizou aquela prática que não estava na lei, tá? Então, por exemplo, passou-se a ter o prazo indeterminado, gerando as mais complexas incertezas no indivíduo que doente, deficiente físico, pode permanecer 5, 10 anos afastado do mercado de trabalho, porque ele estava ali esperando, né, resolver a situação dele, e a qualquer momento, né, chutado, né, completamente desamparado, né, por um simples laudo médico, tá? E aí ele tinha que, no muito, correr para a justiça para ver o que ia acontecer. Então, ele diz que deve ser declarado inconstitucional esse parágrafo 2º do artigo 106 do Estatuto, que foi trazido pela Lei 13.954. Prosseguindo aqui, inconstitucionalidade dos parágrafos 6º, 7º, 8º do artigo 31 da Lei 4375 de 1964. Tá? Esses parágrafos aqui, esses dispositivos incluídos pela Lei 13954 também, né, eles são os que a Lei do Serviço Militar, tá, eles são que definem esse encostamento, tá? Em que o militar, basicamente, ele vai ficar na OM, tá? Ele vai ficar na OM para tratamento, tá? E só que sem remuneração, tá? Então ele faz toda a explicação aqui como é que o militar pode, para realizar um determinado tratamento médico, ele precisa ter suporte muito além do atendimento em si. Ele precisa se alimentar, ter um lar, ter família e tal, né? Com a acirrada do mercado de trabalho, como é que ele vai conseguir uma nova colocação, doente, deficiente físico, tá? E ainda por cima tem que se ausentar desse emprego, tem que ficar se ausentando desse emprego para comparecer ao OM, tá? Várias vezes, tá? Para esse tratamento. E aí, como é que ele vai conseguir levar adiante isso aí, né? Então tá aqui, ó. Tá aqui os dispositivos que a Lei 13954 incluiu. Ele colocou até aqui, alterou-se os dispositivos, tá? Mas esses 3 parágrafos aqui foram incluídos, tá? No artigo 31, tá? E define esse encostamento, tá? O militar temporário licenciado por tempo de serviço e tal, deverão ser postos na situação de encostamento, tá? Aí tem aqui uma exceção, né, em alguns casos, e aí diz aqui, encostamento, que se refere ao parágrafo 6º, manutenção do convocado, voluntário, reservista, desincorporado e submisso ao desertor na organização militar, para fins específicos declarados no ato e sem a percepção de remuneração. Ou seja, lá no ato de encostamento diz, ele vai ficar como encostado para tratamento de saúde e não vai receber nada, né? Ou seja, ele põe aqui como é que é importante observar o grau de discricionariedade e de subjetividade dos presentes dispositivos, tá? Em especial quanto a estar em possibilidade de exercer qualquer atividade laboral, né?
Não, como é que pode isso? Deixa o cara aqui, ó. Nós vamos te dar tratamento, mas você não come, você não mora, você não tem nem dinheiro para pegar um ônibus para vir para cá fazer o tratamento. É difícil, né? Então, quer dizer, ele diz aqui que com a manutenção do ordenamento jurídico dos dispositivos acima citados, ainda que a ADI prospere, né, seja com a declaração de constitucionalidade suscitada na inicial, restará uma significativa lacuna legal, né? Porque o militar está ali, ele está inapto, né, para muitas vezes até inválido, e aí ele fica o quê? Encostado. Ah, não, nós estamos dando tratamento para ele. E o restante, né? Ele quebra uma perna, vai consertar a perna, mas morre de fome. É mais ou menos isso aí? Então não dá, né? Aqui, por exemplo, ele até diz: ao mesmo tempo, em decorrência disso, o indivíduo se recusar a realizar a cirurgia, pode ter sem tratamento extinto por recusa de submeter ao indicado, né? Ou seja, ainda tem isso, né? Ele é obrigado a ir lá fazer, e se ele se recusar, então ele perde até isso, né? Seu único direito é o direito de não ter direito, se reclamar, perde esse direito. É mais ou menos por aí. Acredita-se que a União espera que seus ex-militares deficientes físicos sobrevivam por energia solar ou realizando fotossíntese. Eu gostei dos termos desse documento aqui. Prosseguindo aqui, tem uma parte, né, que diz aqui, né, que eu achei até interessante, né, que é a Constitucional Lei 13954, tá? Parece que ela se buscou de todas as formas de limitar os eventuais custos com a cobertura de danos sofridos por militares temporários, tá? Afastando a responsabilidade objetiva da União, reduzindo gastos extras, tá? Ao mesmo tempo que criou diversos adicionais, tá? Ou seja, ele criou e elevou diversos adicionais. Ou seja, ele apontou aqui que aquilo que tanta gente fala, né, para dar mais para alguns, eles tiraram de outro lugar. E foi isso aqui que aconteceu, que ele viu também no caso dos temporários, tá? Como é o caso aqui do adicional de disponibilidade, maior para as mais altas patentes, né, os altos estudos, né, deram isso tudo. Compensação, estão tentando minimizar aqui os gastos extras para não ter problema, né? Aqui ele também cita que os valores pagos posteriormente aos militares vitimados a título de indenização não necessariamente comporiam os valores destinados à parte, embora oriundos do Tesouro Nacional. Indo agora para os parágrafos 1º e 2º do artigo 111, também do Estatuto. Isso aqui é em relação à parte sem relação de causa e efeito, tá? Então ele aqui faz algumas alegações, tá? Aqui, embora a incapacidade advenha de atividade sem relação direta com a atividade militar, não se caracterizando exemplo de acidente de serviço, tem-se que militares temporários não possuem qualquer outro meio de suporte, tal como o INSS. Assim, ainda que o acidente ocorra em momentos de folga do lazer, o indivíduo restará desamparado integralmente, mesmo que a responsabilidade não seja, nesse caso, especificamente do Ministério da Defesa. Faz-se necessário que o ente federativo União adote medidas protetivas ao indivíduo durante o restabelecimento de sua condição de saúde, da forma que se apresenta outra lacuna no suporte previdenciário. São argumentações um pouco mais simples, porque são casos sem relação de causa e efeito. E agora nós chegamos aqui nessa parte do 112A, até o famigerado 112A, aquele sobre as reconvocações, as convocações para fazer novas inspeções, tá? Já começa aqui transcrevendo, tá, o artigo 112A, foi incluído pela Lei 13.904, e diz aqui, né, o militar reformado por incapacidade definitiva para serviço, né, pode ser convocado a critério da administração a qualquer momento para revisão das condições de reforma, tá? Ele é obrigado, né, aí sob pena de perda da remuneração, suspensão da remuneração, tá? E aí diz aqui que suspende, tá, ou interrompe os prazos previstos no artigo 112 puro. São prazos que já tinha. Já vai explicar aqui do que se trata isso. Então aqui na primeira parte ele argumenta, né, que
se o militar foi reformado por uma condição que deveria ser considerada irreversível, tá? Que foi considerada irreversível em algum laudo médico em algum momento, por que tem que ser convocado para revisar essas... Se é irreversível, então supõe-se que não tem como reverter, né? A não ser, é claro, que a administração pública comece a acreditar em milagre, ou talvez em outras coisas, não sei, né? Então é o que ele diz aqui, tá? Por exemplo, impossibilidade total e permanente para qualquer trabalho, irrecuperabilidade, né? E incurabilidade, tá? Aí ele diz aqui, o artigo 112A perde por efeito, por completo, o sentido de sua existência. Se é irreversível hoje, não deve mudar daqui a 10 anos, tá? Claro que a gente pode argumentar uma ou outra coisa aqui, mas em tese é isso. Se foi considerado reformado, que tem que ser reformado por uma incapacidade definitiva ou uma invalidez, supõe-se que não vai ter reversão esse quadro. Então ele continua aqui dizendo que esse dispositivo, na verdade, busca manter um objetivo oculto, manter a permanente pressão e controle sobre o indivíduo a qualquer tempo, né, que se acidentou no cumprimento de seus deveres, né? Ou seja, a ideia é manter o controle pelo resto da vida. Então, quer dizer, o 112A, na verdade, o que ele fez com aquele último dispositivo lá? Tirar aqui, o parágrafo 2º, né? Tirar o prazo que era definido, tá? O critério temporal previsto no artigo 112. Tá? Por isso que ele falou ali da suspensão dos prazos. Tá? Ou seja, deixa a União com poder supremo sobre os indivíduos acidentados, gerando completa instabilidade emocional ao longo de toda a vida, ignorando completamente institutos como direito adquirido, trânsito julgado, etc. Tá? E aqui tem um exemplo bastante interessante. Tá? Imagina o caso de um militar, 45 anos, é reformado com uma lesão irreversível e daqui a 20 anos a administração fala, não, vem cá, eu estou te convocando para você vir fazer uma nova inspeção. Tá? Aí ele é submetido, tá? E por qualquer motivo se considera, não, a lesão é reversível. Sim, não precisamos nem pensar em milagre. Digamos que em 20 anos uma nova tecnologia aconteça e agora é possível reverter essa lesão. Beleza. Mas esse militar, ele perdeu 20 anos da vida dele, ele tinha 45 anos, agora tem 65. Como é que ele vai buscar um mercado de trabalho com 65 anos, já na idade avançada, sendo que as oportunidades, né, a gente sabe que não são boas nesse caso? Difícil, né? Assim como há um prazo prescricional e decadencial para adoção de medidas contra a União ou pela União, também deve haver em relação aos atos de reforma. Não se pode admitir jamais a existência de prazo indeterminado. É nesse ponto aqui que eu estava pensando numa coisa. Direto a gente vê, assim, às vezes, né? Como é que vamos solucionar uma determinada qualquer coisa no trabalho, no dia a dia? Aí encontra-se uma solução provisória. E aquela solução provisória fica. É o que o pessoal chama o provisório permanente, permanentemente provisório. Aqui, com a Lei 3954, com base nas explicações desse advogado aqui, nas argumentações dele, parece que a Lei 3954 inventou o permanente provisório, né? Ou provisoriamente permanente, não sei. Parece que foi alguma coisa disso, tá? Aqui ele diz aqui mais adiante que parece que o indivíduo doente com problemas físicos ele se torna um fardo para a União, tá? Razão pela qual a União busca de todas as formas descartá-lo, tá? Tem interessante aqui, ele cita aqui que tem um anexo que ele mostra-se de uma forma de uma tabela, vou mostrar depois e vai ficar o link aqui para vocês consultarem, das alterações feitas pela Lei 3954. Então fica bem fácil de entender. Quando você olha para a tabela, é bem simples de entender. Tá? E ele ressalta aqui, né, que ainda que a Lei 3954 não fosse inconstitucional em diversos dispositivos, sua aplicação estaria restrita a casos futuros, não podendo abarcar o contrato de oportunidade vigente entre militares temporários e a União. Ou seja, aquela questão do não pode regredir para prejudicar. Tá? Então ele também teve o cuidado de citar isso aqui. Seguindo aqui,
nós vamos aos possíveis efeitos da declaração de inconstitucionalidade desses pontos que ele demonstrou aqui, tá? Então, ele tem uma lista aqui, tem uma explicação inicial aqui e uma lista aqui. Então, basicamente aqui, a anulação dos atos de licenciamento, tá? Com a reintegração com o serviço ativo, tá? Com a remuneração e tudo mais. Aqui ele também fala, tá? No caso de lesão irreversível, né? Ser reintegrado e reformado imediatamente, tá? Também a possibilidade de transformar pagamentos numa pecúnia em parcela única, em caso de interesse da União e do militar, tá? Aqui a proibição de manter o militar na condição de adido quando ele já tiver condições de ser agregado, e aí ele entra lá naquele dispositivo que ele pode ser reformado, tá? Após 2 anos de agregação, tá? Reforma administrativa daqueles temporários que já tenham pelo menos 3 anos de afastamento, o ano de adido mais 2 de agregado, tá? Inclusão do serviço ativo, todos recebam integralmente parcela única os valores atrasados, tá? Impedir que a União exija de volta o pagamento da indenização pecuniária, aquela que o militar temporário recebe quando ele é licenciado, tá? Que ele, por exemplo, ficou 8 anos, vai receber 8 remunerações, a União não pode pedir de volta. Ele diz aqui, uma vez que tais valores têm caráter alimentar, em substituição ao FGTS existente para outras categorias laborativas, tá? Que aquela é como se fosse ajuda de custa do militar de carreira quando vai para a reserva, tá? Os temporários, quando são licenciados, recebem essa indenização, tá? Então a ideia é que não se peça a União não possa exigir isso aí de volta, tá? E isso aqui eles diz que são alguns exemplos, tá? E com base aqui no caso concreto de cada um, pode ter outras situações também. Bom, visto isso, né, ficou bem longo aqui, mas vamos aqui aos pedidos que foram feitos pelo advogado aqui nessa petição, tá? Aqui o item 3 dos pedidos, tá? Diante do exposto, o peticionante requer de Vossa Excelência o acolhimento dele na condição de amicus curiae, né, que é o principal, a consideração desde já dos aspectos técnicos que ele elencou aqui nessa petição, tá? E a declaração de inconstitucionalidade daqueles pontos, além dos já pontuados na ADI, tá? na ação original, os pontos que ele elencou aqui, tá? Então, esses são os pedidos que foram feitos pelo advogado, autor dessa petição aqui, desse pedido de ingresso como amicus curiae na ADI 7092. Agora aqui, para efeito de citação, vou mostrar outros documentos que são os anexos que ele já colocou aqui na petição, tá? Na ação, tá? De novo aqui, só para reforçar, vindo em peças, vai abrir essa tela aqui. Então, dos documentos aqui, 42 é a própria petição, que a gente deu uma lida, tá? E do 43 até o 49 são os anexos dele, tá? O 43 são documentos pessoais, o 44 também são documentos pessoais referentes ao licenciamento dele, né, quando ele foi licenciado do serviço ativo. E aí nós temos aqui o 45, tá? O 45 é o artigo dele que ele escreveu e publicou. Tá todo aqui o documento, para quem quiser dar uma olhada, uma lida, tá? Mas também tem aqui, ó, nesse site tem esse artigo dele, tá? Publicado aqui, vai ficar na descrição para quem quiser dar uma olhada, tá? O 46 e 47, tá? São as providências que ele tinha tomado já, tentado tomar junto ao MPF, ao TCU, tá? A denúncia, o pedido, tal, que foram arquivados, tá? Como ele explica aqui, tá? Também tem esse aqui é o exemplo de uma ação que ele falou quando a justiça, né, combatia esse licenciamento de temporários, tá?
E o mais interessante que eu achei que de todos, acho que todo mundo vai gostar desse documento, é essa tabela comparativa que ele citou lá, tá? Tá até aberta aqui, eu já deixei ela aberta aqui na trava para ficar mais fácil de ver. Então, aqui eu não vou passar ela toda, tá? Então tem vários pontos da lei, como era antes da lei 13954, o que acontecia com o militar de carreira, o que acontecia com o militar temporário e como ficou a partir da lei 13954. Por exemplo, ferimento recebido em campanha, tá? É o inciso 1 do artigo 108, tá? O de carreira era grau hierárquico superior, tá? E o temporário, grau hierárquico superior também, tá? E aqui depois da lei 13954, carreira ficou com o grau hierárquico que tinha, tá? E o temporário aqui também, tá? Mas aí você vai ver que tem partes que tem uma diferença maior. Ele destaca aqui, por exemplo, tá aqui grifado em azul e tal. Pra você ver como, né, nos militares temporários tiveram uma diferença maior. Eu fiz um vídeo sobre isso uma vez, tá? Eu vou deixar aqui nos cards, na descrição também, o pessoal que quiser dar uma olhada. O vídeo é esse aqui, ó. Praça de carreira e não estabilizado é o mesmo que temporário? O pessoal na época estava fazendo essa questionamento aí, dizendo o praça que não está estabilizado é a mesma coisa que temporário. Aí eu já elenquei algumas diferenças aqui. Então aqui nessa tabela, como vocês vão poder ver, tem todas as diferenças aqui. Ele já deixou tudo bem mastigadinho para quem quiser ver. Quem quiser pode abaixar esse arquivo aqui. E pode baixar esse arquivo aqui tal, para dar uma lida, dar uma olhada, que tá bem legal mesmo, tá? Enfim, é isso aí que tinha para mostrar sobre esse aqui, né? Sobre essa novidade, esse pedido de ingresso com amicus curiae por parte desse advogado. Então vamos aqui às conclusões, tá? Lembrando sempre que são conclusões minhas, mas hoje eu vou trazer conclusões tão óbvias que eu acho que a maioria das pessoas vai concordar, tá? Primeiro, ao que parece, a lei dá margem para que o indivíduo seja amicus curiae, não só outros órgãos e entidades, como se pensa ali, que o pessoal considera, tá? Quanto aos temporários, tá? Ainda há mais pontos que podem ser inconstitucionais. Eu escrevi constitucionais aqui, mas pelo visto são cada vez menos pontos constitucionais, porque tem muitos pontos inconstitucionais, tá? E aqui, então, portanto, eu volto a dizer que eu acho muito que faltou nessa ADI aí falar do parágrafo 1º do artigo 8º, que é referente ao tempo de serviço, tá? Direito adquirido como VPNI, que é uma tese que foi feita pelo Dr. Jairo Piloto. Eu até fico aqui pensando, por que não outros advogados não tentar fazer coisa parecida, ingressar como amicus curiae, tá? Mas no final disso tudo a gente sabe que cabe ao STF decidir. Beleza, pessoal? É isso que tem que acontecer, tá? Bom, sobre o assunto era isso, tá? Agora aqui eu vou trazer alguns recados e observações, tá? Primeiro sobre reajuste, tá? O pessoal ainda continua falando isso, 5%, vale alimentação, aposentados não sei o que, mas é o que parece aí, pelo que a gente vê no noticiário, né? Não vai rolar mesmo, tá? Principalmente para militares, tá? Ou seja, quem disse que vai, falou cedo demais, né? Infelizmente parece que não vai rolar nada, tá? Eu olhei ainda agora, PL, medida provisória, não tem nada no site do Congresso Nacional. E sobre representatividade, tá? Uma coisa interessante, eu tenho até citado em alguns grupos de Telegram, eu tenho visto alguns PL, tá? Pessoal da bancada da bala, né? Os deputados que são oriundos da caserna de policiais militares, bombeiros, eles têm apresentado vários projetos de lei para garantir alguns direitos a policiais e bombeiros, tá? Os militares de âmbito estaduais, tá? Tem coisas como as contribuições, tem coisas sobre auxílio validez, inclusive tentando fazer alterações ali naqueles artigos da Lei de Serviço Militar, do Decreto-Lei
acho que é 667, que é decreto-lei que é geral para as polícias militares, tá? Inclusive tentando modificar alguns artigos que foram incluídos pela Lei 13.954. Né? Então eles estão tentando corrigir as coisas ali. Mas o que acontece? Por que estão tentando fazer alguma coisa para os policiais e bombeiros? Porque tem a representatividade. E cadê a nossa representatividade? Tá? Então nós temos que lutar por isso. Ainda que se diga, não, um deputado federal não pode fazer nada por causa do vício de iniciativa, tem que ser o presidente, não sei o que e tal. Mas a MP 2215 está lá. Está sob responsabilidade do Congresso Nacional. Um deputado ele pode apresentar um projeto de lei substitutivo, um texto alternativo e ali ficar em cima do presidente da Câmara para botar em pauta a votação da MP 2215, através da qual muita coisa pode ser consertada, inclusive as injustiças da Lei 13.954. Né? Então, temos que pensar bastante na nossa representatividade, sim. Então, pessoal, é isso. Foi um vídeo bem longo, mais de meia hora. Né? Eu sei que quem ficou até aqui me aturou bastante, mas o que eu tenho a dizer, como sempre, é muito obrigado pelo carinho, pela compreensão de todos, por acompanhar aqui. Valeu mesmo, valeu demais, tá? Então, é isso que eu tinha para trazer hoje para vocês e até a próxima, tá? Valeu!